O que dá dinheiro no agro? Medir os seus resultados de acordo com o dinheiro que entra e sai? Ou medir os seus resultados seguindo princípios de contabilidade gerencial? Medir por desembolso ou medir por apontamento de recursos, de insumos, consumo alimentar dos seus animais ou aquele consumo de fato de adubo diesel da sua lavoura? Fique conosco, porque hoje nós vamos tratar dessas duas metodologias, comparando dois exemplos de pecuária para você. Mas o conceito é válido para todo mundo. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, vamos fazer o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro! Olá, empresários do campo! Muito se fala em gestão de dados, gestão financeira, gestão produtiva, mas afinal de contas, quais são as melhores metodologias? Quais as metodologias vão trazer mais assertividade para suas tomadas de decisão? Como confiar nos cálculos de custo e lucratividade daquele que presta esse serviço para você? E vamos direto ao Exemplo na Tech! Já temos dois retornos que você de casa vai poder escolher, como de praxe, a alternativa 1 ou a alternativa 2. E já vamos trazer os resultados desses dois agronegócios para que você escolha qual deles você gostaria que fosse o seu, aquele agronegócio do seu cliente, aquele agronegócio onde você trabalha. Será o agronegócio da esquerda, o exemplo número 1, ou da direita, o exemplo número 2. No agronegócio da esquerda, vemos um resultado, uma lucratividade calculada no primeiro ano de menos R$469 mil. Prejuízo na largada. No primeiro ano, 400 mil que temos de assumir de perda nesse negócio, para que posteriormente, no segundo ano, a gente inclusive tenha aí um resultado razoavelmente significativo, aproximadamente R$669 mil, o que na soma dos 2 anos totalizaria aí aproximadamente 200 mil positivo, então o segundo menos o primeiro ano, mais um negócio onde os dados financeiros apresentam uma alta variabilidade do resultado de ano para ano. Agora vamos ao exemplo 2, ao segundo agronegócio que, esse não apresenta nenhum resultado, ou seja, não apresenta prejuízo ou lucro no ano 1 e apresenta aí R$276 mil de lucro no ano 2. Qual desses dois agronegócios você gostaria que fosse o de vocês de casa? 1 ou 2? Vamos à alta variabilidade de resultado à esquerda? Vamos a menor variabilidade com resultado positivo lá no segundo ano? O que você acha? O que você escolheria? Cabe destacar, gente, que ambos agronegócios são bovinoculturas. Estamos falando aí de pecuária de corte, mas como destacado, o exemplo aqui é válido para qualquer cultura agrícola ou pecuária. E mais do que isso, gente, vamos à placa de informação, a placa dessa estrada, a analogia que nos traz dicas referente aos exercícios que estamos aqui estudando. E na verdade a primeira dica, a primeira informação é que não só se trata de duas bovinoculturas, mas ambos os negócios eles detêm o mesmo manejo e as mesmas decisões de negócio. Então vamos dar uma olhada aí o que acontece em ambos agronegócios de maneira idêntica, inclusive já mostrando o ano 1 e o ano 2, aqueles 2 anos de análise para que você tome a decisão. Em ambos os casos, nós temos uma compra de ração de sal proteinado de aproximadamente R$154 mil no ano 1. Temos esse proteinado comprado para 100 animais, que também estamos comprando lá, animais de reposição que totalizariam R$315 mil de dinheiro pago para obtenção desses animais. A compra desse proteinado, toda essa ração que foi comprada, ela vai ser utilizada por esses animais também comprados no ano 1, aproximadamente 31 dos 154 mil comprados vão ser fornecidos para os animais aí já no primeiro ano e teremos aproximadamente
47 mil dessa compra de ração desse sal proteinado fornecido para os animais ao longo de todo o ano 2. Portanto, essa ração, esse arraçoamento feito no ano 1, no ano 2, vai permitir aí com que a gente venda esses mesmos 100 animais aproximadamente 669 mil reais de receita equivalente ao final do ano 2. Portanto, esses animais aí que passaram por esse consumo, por esse manejo. Mas olha, veja bem, se nós somarmos aí o uso do proteinado no primeiro ano e o uso do proteinado do segundo ano, nós não estamos totalizando aqueles 154 mil comprados. Temos aí uma sobra de ração que vai ser utilizada em outros lotes animais, em outros agronegócios, mas temos aproximadamente 76 mil reais de ração que vão permanecer lá paradinha em estoque como um patrimônio a ser utilizado de novo por outros lotes, por outros anos do seu negócio ou ainda até que pode ser vendido para os seus vizinhos e constituir aí um dinheirinho a mais. Mas temos aí a figura de ambos os agronegócios, portanto, com os mesmos manejos e decisões de compras e vendas, para que a gente volte lá às placas do exemplo 1 e do exemplo 2 e agora dê a oportunidade de você escolher. Vamos à variabilidade de resultado do exemplo 1 ou vamos aí a uma constância maior do resultado no exemplo 2, lembrando que ambos os exemplos passam por aquelas demonstrações financeiras de decisões de negócio e também produtivas, conforme ali falamos, o consumo, a conversão alimentar dessa ração em produto acabado, obviamente lá mais a reposição. Mas qual? O exemplo 1 ou o exemplo 2? O que você de casa sugere? Vamos trazer o nosso cronômetro, aquela placa de pedágio à vista, pedágio chegando, ou a gente toma o retorno certo, ou vai pagar pedágio, quem sabe na ida e na volta, essa analogia. Vamos lá, cronômetro na tela, 3, 2, 1... Passou o pedágio! E aí, meu amigo, se você escolheu o 1 ou o 2, não sabemos se é o certo, mas é melhor escolher algo do que ficar em cima do muro. O mercado não lhe espera. Mas vamos aqui o que a Perfarm sugeriria para vocês que fossem ter as análises dentro da Perfarm, monitoradas pela Perfarm, ou até recomendações de negócio sugeridas diretamente aqui pelos nossos consultores. Seria a alternativa 1 ou a alternativa 2 o que nós recomendaríamos? Na verdade, nós recomendaríamos qualquer um dos dois casos. Afinal de contas, não só é o mesmo manejo, as mesmas decisões de negócio, como de fato são exatamente o mesmo negócio. Aliás, não temos como ter um negócio com as mesmas decisões de negócio, o mesmo manejo que sejam diferentes. Então nós estamos falando exatamente do mesmo agronegócio. O que, na verdade, nós estamos diferenciando entre ambos os agronegócios é simplesmente a metodologia de apuração de custo, a metodologia da sua gestão financeira, e ela vai influenciar diretamente em como você aí de casa toma a decisão. E mais importante do que decidir qual metodologia utilizar é entender as limitações de uma, de outra, como chegar aos resultados em uma, aos resultados em outra. A primeira alternativa, nós estamos medindo o resultado segundo desembolso, segundo recebimento de dinheiro, segundo entra e sai dinheiro do nosso agronegócio. Em contrapartida, no segundo caso, nós estamos medindo os resultados desse negócio conforme a conversão alimentar, conforme o consumo de ração, conforme de fato os produtos aí, como a gente sinaliza por essa figura, saem do nosso estoque. Portanto, um custo calculado no primeiro exemplo por desembolso e no segundo exemplo um custo por consumo, embora ambos agronegócios idênticos, na verdade o mesmo agronegócio. E aí a gente na largada já tem os objetivos de um
e de outra metodologia. Em um, a gente vai analisar resultados segundo a entrada e saída de dinheiro, e no outro, segundo a realidade econômica dos fatos. De fato, o que o animal, o que a sua lavoura está consumindo de recurso e conseguindo converter em produto acabado, em carne na carcaça, em grãos produzidos, segundo aquilo que foi de fato consumido de insumos, porém aqui literalmente falando numa única moeda, né? Em dinheiro equivalente. Afinal de contas, é assim que nós conseguimos comparar literalmente alhos com bugalhos. O bom investidor não só vai estar analisando uma única estratégia de manejo ou de negócio, mas diferentes estratégias. E é justamente a mensuração numa mesma moeda que faz com que ele consiga comparar uns com os outros. Então, gente, até antes de já ir a boa prática de gestão, vamos à placa de pare! Aquele conceito que vai chegar até de forma um pouco mais detalhada antes de nós falarmos as boas práticas efetivas de hoje. E o conceito que a gente traz é novamente o conceito de contabilidade gerencial, gente, mas hoje analisado por um outro ângulo. Afinal de contas, se vocês verem os vários vídeos que nós já publicamos, muitos deles a gente trata de contabilidade gerencial, mas em cada um deles a gente traz um reflexo diferente para a sua tomada de decisão, dada a importância gigantesca dessa técnica de gestão e que toda ela é utilizada por aqueles que compram insumos, que compram commodities, que vendem insumos para vocês. Então, todas as multinacionais, as empresas aplicam essa técnica de gestão dentro de casa, como já inclusive abordamos em outros vídeos, comparando a própria contabilidade gerencial com contabilidade fiscal, aquela que enxerga o seu negócio pelos olhos do governo. Estamos tratando do mesmo agronegócio, apenas diferentes metodologias. Portanto, a metodologia por desembolso, ela mede dinheiro, ela não mede eficiência operacional. Ela é um ótimo indicativo em algumas situações mais raras dentro do agronegócio do que comparando a outros setores da economia, mas ela não está avaliando em vias de fato a eficiência operacional do seu negócio. Então vamos voltar a olhar aquelas decisões, aquele manejo, para entender então como que a gente está constituindo um resultado quando a gente está avaliando esse resultado pela entrada e saída de dinheiro, pelo regime de caixa, como comumente falamos. Nós estamos olhando só para as compras e para as vendas de animal. Portanto, quando nós olhamos o ano 1, tanto aquilo que nós compramos de proteinado quanto aquilo que nós compramos de animais vão caracterizar um prejuízo do seu negócio que precisa muito bem ser analisado para que justamente não fale que vocês estão operacionalmente ruins quando usamos essa metodologia e nesse exemplo olhamos lá para um resultado negativo de R$469 mil. E, obviamente, no ano 2 a gente tem esse benefício econômico capturado, a compra desses animais e a compra desse proteinado que vão vir a entrar de dinheiro no ano 2, fruto só da venda desses animais. Mas note que nesse ano 2 não há qualquer pagamento, não há qualquer saída em dinheiro, portanto, a gente acaba dizendo que tivemos R$669 mil de lucro, tudo aquilo que entrou de dinheiro no ano 2, quando não temos aí a avaliação via contabilidade gerencial, né, de acordo exatamente com o consumo de insumos. Quando nós estamos lidando com os dados do seu negócio segundo o regime de caixa, nós estamos ignorando o uso de insumos. Nós estamos descaracterizando quando essa ração foi consumida e, mais do que isso, também ignorando se toda ela foi consumida ou se algo sobrou para ser utilizado em outros lotes. Então, é por isso que nós estamos medindo a eficiência do uso do dinheiro e não a eficiência da operação, da sua capacidade de converter ração e carcaça em carne, em animais mais pesados, que é justamente o que a gente vai passar a analisar quando nós olhamos para a contabilidade gerencial, que vai de fato mensurar a realidade econômica dos fatos. Então nós queremos acompanhar a vida daquele animal para o dia que nós vendermos eles, nós conseguirmos estratificar exatamente tudo aquilo que foi gasto, né, ao longo da vida dele de recurso de produção. Quanto
foi gasto de ração, de horas máquina, de horas mão de obra. É exatamente o mesmo contexto que nós utilizamos na agricultura. Nós estamos levando principalmente em consideração se compramos mais ou menos insumos, se sobrou mais ou menos. Nós estamos analisando a eficiência operacional em vias de fato, a eficiência comercial em vias de fato, porque também estamos analisando se o departamento de compras comprou mais ou menos do que deveria. Enfim, é a análise da realidade econômica em vias de fato. Seguindo aqui naquele esquema que nós estávamos olhando, de cara já ignoramos a sobra, mas não só nós ignoramos a sobra, como nós ignoramos a compra. Note que quando a gente está olhando o regime de caixa, tudo aquilo que foi comprado, ele é tido como custo de produção. Mesmo que isso tenha sido utilizado em outras lavouras, em outros períodos, em outros lotes animais. Ele não traz uma relação de conversão alimentar. Quanto que eu gastei de recursos de produção para produzir as arrobas de carne? Quanto que eu gastei para converter semente fertilizante e defensivo em sacas de soja? Tudo isso é ignorado quando a gente trabalha em regime de caixa. Já quando a gente trabalha na contabilidade gerencial, a gente só vai aferir o resultado depois da produção e venda de fato dessa produção. Aí trazendo todo o histórico produtivo para que de fato uma eficiência operacional seja analisada precisamente. É por isso que no exemplo 2 nós enxergamos um resultado no ano 1 de 0. Ele vai estar presente as saídas de caixa no seu fluxo de caixa. Mas é por isso que, quando trabalhamos na contabilidade gerencial, estamos falando sempre de demonstrativo de resultados, balanço patrimonial, aquilo que sobra no seu patrimônio, estoques, e, por fim, fluxos de caixa. Inclusive, esses 3 relatórios, eles são conectados entre eles e um bom analista financeiro sabe exatamente como interpretar os dados de qualquer empresa só se guiando por esses 3 relatórios. Não à toa, muitos operadores de mercado que não entendem de agronegócio acabam lucrando muito com o setor, mesmo sem subir em cima de um trator, sem calçar uma botina e pisar no campo. Então, gente, vamos finalizar aqui com a boa prática de gestão. Desembolso, o regime caixa só é indicativo de resultado se os seus ativos permanecerem dentro do mesmo perfil. O que eu estou querendo dizer com isso? No exemplo anterior, nós compramos 100 animais e vendemos esses 100 animais no segundo ano. Portanto, quando nós passamos do primeiro para o segundo ano, nós tínhamos 100 animais dentro de casa. Já quando passamos do segundo para o terceiro, nós vendemos todos esses animais. Ou seja, nós não temos nenhum animal dentro de casa, né? Os ativos são completamente diferentes no final do primeiro ano e completamente diferentes no final do segundo ano. Então, a menos que a gente tenha exatamente o mesmo número de animais, os mesmos perfis de compras, portanto, os mesmos estoques que permanecem de ano após ano, a mesma área plantada, o mesmo parque de máquinas, a avaliação de resultado via regime de caixa, ela é extremamente delicada e até preocupante para aqueles que não sabem de tudo isso que nós estamos trazendo. Por quê? Porque, de novo, ela não vai trazer uma foto da eficiência operacional. E é para isso que a gente tem a contabilidade gerencial e é tão válido usá-la dentro do agronegócio, porque a natureza do agronegócio já é um descasamento gigantesco de entradas e saídas. Compro um animal hoje para vender daqui a 2 anos, planto um pomar hoje para colher daqui a 10 anos, faço um investimento em fertilidade de solo, em abertura de área para o plantio de soja, que vai perdurar aí pelos próximos 5 anos. Então, a gente apropriar tudo isso segundo o que a gente está gastando de dinheiro pode refletir em decisões mal tomadas dentro do seu negócio. Muito cuidado nessa avaliação. E aí, se você quer ter tudo bem feito, fique conosco, assista mais vídeos que a gente vai te ensinar tudo aqui. Vamos fazer o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Até a próxima!